Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem Libertadores, Fluminense contra o Aliança, né? Tá pagando 1,46 na vitória do Fluminense, 4,66 no empate, 6,83 na vitória do Aliança. Eu acho que hoje os dois do Brasil ganham, São Paulo e Fluminense, acho que vem. Se quiser fazer uma duplinha, ou vitória do São Paulo com 2 gols no jogo do Fluminense, é o que deve dar hoje, tá? O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional para você fazer o cadastro do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2024. Bom, vamos lá, vamos falar de Vasco. Segundo o portal Trivela, o Vasco já acertou o salário e o tempo de contrato com o Felipe Coutinho, tá tudo certo, tá? Só falta agora sair a rescisão com o Aston Villa e esse processo parece estar bem acelerado também. Aí saiu uma informação que o Botafogo e o Urubu sondaram a situação do jogador, querendo dar aí um chapéu no Vasco, né? Pretendiam ver se tinha possibilidade de contratar o Coutinho, mas o cara é muito Vasco, obviamente não vai fechar, principalmente com o Flamengo, né? Então, o Botafogo e o Flamengo buscaram informações e não houve nem conversa. E a tendência é que já haja o anúncio dele nos próximos dias ou semana, provavelmente até no jogo domingo, tá? Então, estão preparando já o anúncio do Felipe Coutinho. Tá. Falar em Urubu, a torcida do Urubu ontem no Maracanã, jogo lá da Libertadores, que o Milionários fez 3 gols contra, ajudou demais eles, né? Ficou gritando, provocando o Vasco da Gama. O Urubu pode esperar, o Bacalhau pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu já ouvi esse grito em algum lugar, né? E eu sei como é que foi o fim dessa novela, eles passaram vergonha. Futebol é uma caixinha de surpresa, eu falo aqui sempre, eles são favoritos, mas jogo é jogado, lambaria é pescado. Na hora do 11 contra 11 vai valer muita coisa, principalmente a vontade. Se o Vasco for com aquela vontade, que foi inclusive nos clássicos no Campeonato Carioca, dá para fazer um jogo aí de igual para igual, embora a diferença técnica em relação ao elenco, ao time titular, ela é muito grande. O Vasco pode ter um time até para tentar ali alguma coisa com o Flamengo no primeiro tempo, no segundo, o problema é quando tem que mexer. O problema é quando você tem que ir buscar soluções no banco. Aí o Flamengo tem muito mais soluções no banco do que o Vasco da Gama. Mas, né, como eu falei, futebol é uma caixinha de surpresa. O que está me preocupando é a provável escalação do Vasco. Eu fiz 2 prováveis escalações dentro do que trabalharam na temporada, os jogadores, a forma que o Vasco jogou na temporada. Eu não inventaria esse negócio do Puma na lateral com o Galdames, porque a provável escalação que já estão dando é essa. É o Léo Jardim, Puma, João Vitor, Léo e Piton. Aí vem Sforza, Galdames e Payet, Adson, David e Verratti. Seria essa a provável escalação aí para esse jogo. Eu não faria isso porque já esse esquema, essa maneira do Vasco jogar já se mostrou um fracasso. O meio de campo do Vasco fica muito exposto, a frente da área do Vasco fica muito exposta. Então eu fiz 2 escalações. Se é para entrar com o João Vitor e o Pumita, eu iria no esquema 3-5-2. Vou botar ele aí na tela. Eu entraria com 3 zagueiros. Seria o João Vitor, o Michael e o Léo. Aí eu entraria com essa linha com 2 volantes, né? O Sforza e um outro volante. Agora não adianta ser o Galdames, tem que ser um volante, um cara de marcação mesmo. Mas o Hugo Moura pode entregar porque é o Flamengo, assim como ele entregou para o Atlético Paranaense. Cara, tem o Hugo Moura, o Zé Gabriel e o Cocão. Um desses 3, mas você tem que entrar com um volante de marcação. É o que tem? O problema é que não contratou, né? Mas eu estou fazendo aqui um esboço aqui da maneira que o Vasco tem que jogar. Tem que ser 2 volantes ali, seria um desses aí, e o Sforza
e aí uma linha com o Puma, Payet e o Piton. Então seriam esses 5 no meio de campo com 2 atacantes, o Adson ali do lado direito, que pode fazer o corredor e pode vir por dentro, né? O Adson tem essa versatilidade, ele vem por dentro, já o Rossi só faz o corredor. Então eu escolheria o Adson com o Verratti. Esse seria o meu time. Por que não o David? Porque do lado esquerdo você tem um Payet que pode ocupar aquela faixa do campo ali. Então, num esquema 3-5-2 eu entraria dessa maneira com o Puma e o João Vitor. Agora, se é para pensar no Flamengo sem o Puma, eu colocaria o Paulo Henrique. Ah, mas o Paulo Henrique tá jogando nada, mas se você pensar em velocidade, em possibilidade de fechar o espaço, de marcar ali o Cebolinha, o Paulo Henrique já se mostrou capaz ali. Se ele entrar com vontade, dificilmente o Cebolinha vai deitar e rolar daquele lado ali. No esquema de 3 zagueiros, você tem a cobertura do João Vitor, do Puma e de um volante, né? Já no esquema no 4-4-2, você vai ter ali o Paulo Henrique, aí seriam 2 zagueiros, ou o João Vitor e o Léo, ou o Michael e o Léo, e o Piton. Na volância, a gente teria um desses volantes que eu falei junto com o Sforza e o Payet, e no ataque, Adson e o Verratti. Seria esse meu time aí. Esquema de 3 zagueiros é bom que você se defende com uma linha de 5, né, cara? Se o Flamengo estiver apertando o Vasco, você baixa os laterais, você tem 3 zagueiros e 2 laterais, uma linha de 5. Aí você faz uma linha de 5 com uma linha de volantes com meia, você vai dificultar muito o trabalho do Flamengo ali no miolo de zaga, ali naquela frente da área. Então, eu iria com uma dessas 2 escalações aí. Talvez mudaria peça, nome, mas a maneira tática, ou tática mesmo, de entrar em campo seria dessa forma, nesse formato aí, tá? Pra mim, deixa a sua opinião. Bom, o Vasco buscou sim o pai lá do meia, Thiago Alcântara, inclusive foi o Felipe e o Edmundo que foi falar com o pai do Thiago Alcântara, mas não, cara, ele não vem pro Vasco. O salário do cara é 5 milhões de reais por mês, ele joga no Liverpool, tá saindo do Liverpool, e o Girona da Espanha, que fez uma excelente temporada, quer contratar o jogador. Então é muita grana, o cara ainda tem mercado, não existe esse negócio de Thiago Alcântara no Vasco da Gama, mas procuraram sim, tá? O Edmundo e o Felipe e o Pedrinho foram sim conversar com o pai do Thiago Alcântara. Bom, a história do Neto, que o Neto contou a respeito do Richarlison, que o Richarlison estaria satisfeito com o time dele, que viria voltar para o Brasil e que a prioridade seria o Vasco da Gama. Até eu entrei nessa história do Neto achando que, olha, pode ser que aconteça, mas não, esquece também, tá? E quem respondeu isso foi o próprio Richarlison. Ele publicou na sua rede social, abre aspas, abri mão das minhas férias e vim trabalhar em São Paulo para poder voltar bem para a próxima temporada. Nunca disse que estava insatisfeito, e tudo que estão falando na mídia sobre negociação é fake. Não sairei da Inglaterra na próxima temporada. Tá aí o Richarlison respondendo o que disse o Neto, que repercutiu no Brasil, tá? Então ele não vai sair, o salário dele é altíssimo, é um jogador que é bastante utilizado no time dele e não existe possibilidade, tá? Então vamos aguardar. Por hora é só o Felipe Coutinho. As especulações é o Souza, que outro que tem que pagar a rescisão também, acho improvável acontecer. E lá o zagueiro, o Lianco, que também tem que fazer um negócio, um acordo com o time dele na Inglaterra. Beleza? Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado. Fique com Deus. Saudações vascaínas.